Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, farmacêutico, doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, responsável pela disciplina de Bioquímica Clínica do curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal foi criado para você, estudante de farmácia, de biomedicina ou de qualquer outra área afim, ou até mesmo você profissional da área de análises clínicas, queira se atualizar ou estudar, por exemplo, para um concurso. Estaremos sempre postando conteúdos atualizados e com muita didática para o seu aprendizado. Se você gostou da ideia e gostar dos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Olá pessoal, o tema da aula de hoje é marcadores tumorais em bioquímica clínica. O câncer, a gente sabe que ainda é uma doença que mata milhões de pessoas no mundo, né? Então aqui a gente tem um dado de 2018, onde a incidência, né, de câncer está estimada na ordem de 18 milhões de novos casos, sendo que em torno de 21% desses casos sendo na América Latina, onde está o Brasil, né? Então, esses números eles vêm de uma forma contínua, aumentando no decorrer do tempo. Isso devido a vários fatores, por exemplo, novos métodos de diagnósticos, né? A inclusão de equipamentos mais modernos de detecção de câncer de forma mais precoce. Isso tudo vem fazendo com que esses números anuais de câncer, né, de diagnóstico de câncer, aumente no mundo, né? Então a gente tem câncer praticamente em todos os tecidos biológicos, né? Que é a formação de células anormais, né? Células que crescem de forma desequilibrada, células que são muito difíceis de morrer, né? São chamadas células imortais, né? E quando esse tumor ele se instala em órgãos vitais, você tem a morte do indivíduo, o que é a maior forma de controle, né? Na verdade, você prevenir que esse câncer se instale e que leve o indivíduo ao óbito. Quando a gente separa os tipos de câncer por sexo, a gente vê que existem diferenças entre os diferentes tipos de câncer nos sexos, né? Isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. No Brasil, o que a gente sabe é que, por exemplo, o câncer de próstata ele é o mais comum entre os homens, né? Seguido aí do câncer de pulmão, traqueia e brônquios, enquanto que nas mulheres eu tenho o câncer de mama, né? Como o câncer mais prevalente, seguido do câncer de colo, né? Tanto do colo e reto como de colo uterino. Então, essa estatística ela se repete aí na maioria dos estados brasileiros, né? E no mundo também mais ou menos segue essa mesma tendência. O câncer ainda mata muita gente, né? Ainda muitas pessoas morrem de câncer. Esse dado traz aqui os óbitos por câncer em homens e mulheres no Brasil, né? São dados aí de 2016, mostram que o câncer de próstata é o que mais mata nos homens, né? E o câncer de mama é o que mais mata nas mulheres. Então, essa é a realidade do câncer no mundo e no Brasil. Dessa forma, ter uma prevenção primária, ou seja, um diagnóstico primário, uma forma precoce de determinar ou de diagnosticar ou de averiguar, né, um possível caso de câncer é muito importante nesse processo de redução, né, da mortalidade por câncer. Então, quando você descobre o câncer precocemente, você tem uma grande chance de fazer a sua cura, né? Para a maioria dos tumores.
Então, esse diagnóstico precoce, ele é extremamente importante para fazer um tratamento eficaz e, consequentemente, um controle da mortalidade e da morbidade e da mortalidade. Nesse aspecto, né, de você ter um diagnóstico mais precoce, antes mesmo do tumor estar avançado, né, ou dele estar naqueles estágios iniciais onde é possível fazer uma cirurgia para extirpar esse tumor sem consequência para outros órgãos, é que entra aí os marcadores bioquímicos, né, que é o tema dessa aula. Então, os marcadores bioquímicos são essas macromoléculas cujo aparecimento ou alterações em suas concentrações estão relacionadas à gênese e crescimento das células neoplásicas, certo? São substâncias que funcionam como indicadores da presença do câncer. Eles podem ser substâncias normalmente produzidas por células do tecido normal, mas na presença do tumor eles passam a ser produzidos em quantidades muito maiores, e com isso você faz uma indicação ou uma relação de que pode estar acontecendo aí um tumor maligno, ou são substâncias que estão relacionadas apenas ao ciclo tumoral, ou seja, são produzidas apenas por células tumorais. Então, existem essas duas classificações típicas aí para os marcadores bioquímicos. Esse marcador bioquímico, ele precisa ter algumas características para que ele possa ser utilizado como um bom marcador tumoral. Primeiro, que ele tenha uma alta especificidade. O que é isso? Que ele não seja detectado em doenças benignas ou em indivíduos saudáveis. Tá? Isso seria uma característica ideal, tá bom? Que ele tenha uma alta sensibilidade, ou seja, que ele não seja detectado, ou seja, que ele seja detectado precocemente quando apenas algumas células neoplásicas estiverem presentes. Ou seja, apareceu uma pequena quantidade de células neoplásicas, a gente já consegue detectar esse marcador. Tá? Isso indica uma alta sensibilidade. Que ele seja, de preferência, órgão específico, ou seja, um marcador específico do rim, específico do pulmão, específico do coração, específico do fígado, ok? Que essa quantidade detectada no plasma ou no soro, ou no sangue, ou até mesmo na urina, né, possa se correlacionar com o tamanho ou volume do tumor, que ele também, a sua quantidade, a sua concentração no plasma se correlacione com o prognóstico ou com a progressão da doença, né, o estadiamento da doença, que ele seja de fácil execução, para que isso seja, né, disseminado entre diferentes tipos de laboratório, e que ele seja de baixo custo. Então essas seriam as condições para um marcador bioquímico ideal. Nós podemos classificar esses marcadores de diferentes maneiras, de acordo com a sua classificação, sua estrutura química, a sua origem celular, né, onde que ele está presente. Então existem vários tipos de classificações. Uma classificação é pelo tipo de resposta, né? Ele pode ser classificado como de resposta celular, de resposta humoral ou de resposta genética ou genético. Em relação ao produto das células tumorais, eles podem ser classificados, né, como enzimas, hormônios, antígenos oncofetais, antígenos mucínicos e moléculas do sistema imune. Tá? Tá relacionado mais a tipo de estrutura química, né, característica bioquímica desse marcador. Alguns marcadores de célula tumoral, né? Antígenos localizados na membrana celular, exemplo, beta-2 microglobulinas e os CDs de antígenos, né? A gente sabe que são substâncias que estão presentes na membrana celular e que podem ser utilizados como marcadores.
Marcadores humorais, né, são aqueles produzidos pelo tumor, né, pelo tecido tumoral ou pelo organismo em reação ao tumor. Exemplo, o PSA, que é o antígeno prostático específico, o beta-HCG, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre eles. E os marcadores genéticos, que na verdade são o quê? São sequência de genes e proteínas por ele codificadas que são super expressos em situações de desenvolvimento tumoral. Esses genes, ou fragmento de genes, ou sequência de genes, quando o tumor está instalado, o tecido tumoral passa a expressá-los. E aí eu tenho técnicas, né, existem equipamentos que conseguem detectar essa sequência genética. E isso se correlaciona com a presença do tumor. Algumas enzimas que são utilizadas como marcadores tumorais. A gente está só dando exemplo aqui e depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre eles, tá? Enzimas. A desidrogenase lática, né, ela é conhecida como uma substância aí que marca a hemólise, né, na célula, ok? Mas ele é, por exemplo, um marcador, né, um indicador de neoplasias, de alguns tipos de linfomas e de câncer de testículo. A fosfatase ácida da próstata, né? Ela é indicativo do tumor de próstata, né, do câncer de próstata e do osteosarcoma. A enolase neuronal específica, né, é uma outra enzima. Tumores do sistema nervoso central, tumores de pele e também tumores de pulmão e de pâncreas. O PSA, que é o antígeno prostático específico, é indicador, né, um indicativo do tumor de próstata, no câncer de próstata. Alguns hormônios que são utilizados como marcadores bioquímicos tumorais, tá? Calcitonina, né? A gente conhece muito bem a calcitonina, né? Que ela é produzida lá pela tireoide e ela faz a inativação dos osteoclastos, né? Mantendo o cálcio lá no osso, certo? Inibindo a ação do paratormônio. Mas ela, quando ela está muito aumentada, pode ser um indicativo de tumor na tireoide, ok? Carcinoma medular da tireoide. O paratormônio, né, que é produzido na paratireoide, pode ser indicativo de tumor da paratireoide, ok? Beleza? Mas também de tumores de fígado, de rim, de mama e de pulmão. A beta-gonadotrofina coriônica, né, o beta-HCG, que a gente conhece aí como um marcador aí, um indicativo, né, da gravidez e até das semanas, né, da gravidez. Mas ele, quando está aumentado, tanto em homens como em mulheres, ele pode ser também marcador de câncer de tumores trofoblásticos e de câncer de testículo, tá bom? A tireoglobulina aumentada, marcador de câncer de tireoide. A prolactina aumentada, marcador de adenoma de hipófise, também de câncer de rim e câncer de pulmão. Catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, marcador de neuroblastomas e feocromocitoma, né, que é um tumor nas suprarrenais, nas glândulas suprarrenais, onde essas catecolaminas são produzidas. O ACTH, né, é um marcador de câncer de células pequenas de pulmão, de mama e também de pâncreas. A serotonina, muito conhecida também, né, é um marcador de câncer de tumor carcinoide. Hormônio do crescimento aumentado em demasia, marcador de adenoma de hipófise, também de câncer no rim e no pulmão. Hormônio antidiurético, né, marcador de câncer de células pequenas de pulmão, câncer adrenocortical e também de pâncreas e do duodeno. Então vocês estão vendo que o aumento desses hormônios, quando não explicados, né, quando não tem uma outra causa, eles podem ser indicadores
da presença desses tipos de tumores. É possível diagnosticar o tumor só pelo aumento do hormônio? Não, isso não é possível. Eles são apenas indicadores ou marcadores, né? O tumor, o diagnóstico de câncer, geralmente, na grande maioria das vezes, é dado por um laudo histopatológico, né? O patologista, a partir de uma biópsia, retira uma amostra do tecido, analisa essas células e pela característica das células, ele consegue então fazer o diagnóstico do tumor, ok? Mas o marcador tumoral ele é muito importante para chamar a atenção de que aquele tecido pode estar num estado neoplásico, entenderam? Alguns antígenos oncofetais, um muito conhecido que é o antígeno carcinoembriogênico, chamado de CEA, né? Marcador, né, de câncer de cólon, de pulmão e também de mama. A alfa-fetoproteína, nós também já falamos sobre ela em várias aulas aqui nesse canal. Marcador de células germinativas e de câncer hepatocelular, muito comum em hepatocarcinoma, né, alfa-fetoproteína. Antígenos mucínicos, né, são antígenos que ficam na superfície da célula, né, produzido por alguns tipos celulares. O CA15-3, que é muito encontrado em alguns tipos de tumores de mama e de ovário. O CA125, muito também usado no estadiamento do tumor de ovário e de mama e do endométrio. O CA19.9, que marca tumores de pâncreas, estômagos, vias biliares e câncer coloretal, tá? Então esses são marcadores que estão disponíveis no mercado, que podem ser utilizados. Na maioria das vezes não é no diagnóstico, mas é no controle, né? Após o tratamento, eles são usados para fazer ou estadiamento ou até mesmo o controle de cura desses tumores, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Moléculas do sistema imune, né? As imunoglobulinas, algumas imunoglobulinas podem marcar o mieloma múltiplo, tá? A gente tem uma proteína que é a proteína de Bence-Jones, que eu já falei sobre ela também, né? Que ela é presente na urina, pode ser um marcador, né, do mieloma múltiplo. As cadeias leve, kappa e lambda das imunoglobulinas também são marcadores de mieloma múltiplo. E a beta-2 microglobulina, também uma proteína, né? Pode ser um marcador também do mieloma múltiplo, como algumas formas de leucemia, né? Por exemplo, a leucemia linfocítica crônica. E marcadores genéticos, como a gente já falou, são sequência de genes, né, que podem ser indicativos da presença de uma célula tumoral, né, de um tumor. Alguns exemplos aqui, né, o BCR-A1, que é marcador de câncer de mama, o TP53 para leucemias e o APC para câncer coloretal, né? Existem testes específicos, por exemplo, metodologias como o FISH, por exemplo, que consegue identificar a presença desse oncogênio, a presença desse gene que marca, então, a alteração neoplásica, né? Isso, muitas das vezes, é bastante importante para confirmar o diagnóstico. A aplicação clínica desses marcadores tumorais, né, desses marcadores bioquímicos tumorais. Então, eles são usados em triagens populacionais, fazer o diagnóstico diferencial entre algumas doenças benignas e malignas, estimativa da massa tumoral ou do estadiamento da doença, indicação de prognóstico, bom prognóstico ou ruim prognóstico, comprovação da efetividade do tratamento, certo? Detecção de recorrência do tumor, a volta do tumor, para fazer radiolocalização em alguns casos e também em imunoterapia. Você vê que a parte do diagnóstico ela é muito tímida, certo?
Então, como eu falei no início, esses marcadores eles são pouco utilizados como ferramentas definitivas de diagnóstico, tá? Eles são mais usados mesmo na triagem, né? Para alguns tipos de câncer. Como é que funciona normalmente isso? Ó? Então, você tem uma suspeita de malignidade, você tem aí um valor de referência desses tumores, né? Normalmente, quando é detectado o câncer, você faz uma intervenção, que pode ser uma cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia, ou até os três, dependendo do tipo de tumor. Isso faz com que você estabeleça um prognóstico e um estadiamento desse tumor, ok? E depois você utiliza o marcador tumoral para marcar esse estadiamento, né? Esse prognóstico. Se ele tiver aumentado, significa que não foi retirado totalmente o tumor, ficou massa tumoral e esse tumor pode retornar. Se o marcador tumoral tiver diminuído, pode indicar que houve um sucesso nesse tratamento, certo? Então o marcador tumoral ele é muito utilizado para essa finalidade. Uma vez que eu já sei que eu tenho aquele tumor, eu vou utilizá-lo para um controle de cura, por exemplo, para um estadiamento, para um prognóstico, ou em muitos casos, ou em alguns casos, ele ser utilizado como um método de triagem, né? Como por exemplo o PSA, né? Que a gente vai falar no final da aula. PSA, quando ele está aumentado, há uma indicação do tumor de próstata. Então aí o médico vai investigar mais profundamente esse tumor, né? Se ele está presente ou não. Nesse quadro a gente pode mostrar aqui o uso clínico dos marcadores. Alguns marcadores que eu já comentei, por exemplo, alfa-fetoproteína, né? Usado no diagnóstico, na triagem, como prognóstico, no monitoramento e também no acompanhamento da doença, né? De célula germinativa, tanto do hepatoma. Beta-HCG, né? De célula germinativa, de coriocarcinoma, também ele é utilizado na triagem, no diagnóstico, no prognóstico, no monitoramento e no acompanhamento. CA125 para ovário, diagnóstico, monitoramento, acompanhamento. Vocês veem que a maioria, todos eles são utilizados no monitoramento e no acompanhamento. Alguns no diagnóstico e alguns na triagem, ok? Então essa é uma aplicação mais corriqueira da utilização desses marcadores tumorais bioquímicos, certo? Aí nós vamos falar sobre alguns tipos de tumores e alguns marcadores que são utilizados nesse tumor. Exemplo, câncer de mama. Marcadores utilizados, o antígeno carcioembriônico, CEA, e os CAs, o CA15-3, 27-29, 549, CA-M29 e MCA. Todos eles podem ser utilizados para esse tumor. Frequência do CA15-3 elevada em neoplasias, ele não está presente só no câncer de mama. Câncer de mama 20%, metatático de mama 70%, pâncreas 80%, pulmão 70%, ovário 64%, colo retal 63% e fígado 28%. Você vê que não há uma especificidade para o tipo de tumor, né? Mas, por exemplo, se houver um tumor de mama com metástase ou metastático de mama, ele estaria em torno de 70% dos casos, o CA15-3 está aumentado. O CA27-29 na detecção da recorrência do câncer de mama, sensibilidade de 58%, especificidade de 98% e um valor preditivo de 83%. E um valor preditivo negativo de 93%. Então, é bastante específico. Quando a gente faz esse uso de forma combinada, né, com vários marcadores, 1, 2 ou 3 marcadores, você vê que você aumenta a sensibilidade, aumenta a especificidade, né, do diagnóstico. Por isso que para alguns pacientes é importante fazer mais de um marcador para melhorar essa sensibilidade e essa especificidade quando existem, né, mais de um marcador para aquele tecido, certo? Falando ainda do CEA, ele é um marcador de escolha para monitorização do câncer coloretal.
Não é recomendado o seu uso para o diagnóstico desse tumor, né? Pode ser útil no pré-operatório para planejamento da cirurgia e não deve ser utilizado isoladamente, ele vai ser utilizado com outros marcadores. Olha só, o CEA pode estar elevado em fumantes, pode estar elevado em patologias benignas, tumores indiferenciados ou pouco diferenciados não o produzem, né? Então, em alguns tipos de tumores ele não está presente. Cinética de elevação e decaimento variam de paciente para paciente, então não é uma coisa única, né? Bem específica, pode variar de acordo com as características do paciente. Pode ocorrer interferência de anticorpos anticamundongo, aí já é uma questão metodológica, né? No método. Diferentes métodos podem oferecer diferentes resultados, isso vai depender também da marca do kit que você está utilizando, então ainda tem alguns probleminhas relacionados a esse marcador. Ocorrência de níveis elevados de CEA em doenças não neoplásicas, aquilo que a gente já comentou, ele não está presente somente no câncer, né? Hepatite crônica, 90% ele pode estar presente. Hepatite aguda, cirrose hepática, enfisema pulmonar, colite ulcerativa, doença benigna de mama e polipose retal. Então, todos esses casos, o CEA pode estar elevado. A gente viu que até em casos de fumo, né? Câncer de estômago, né? Eu coloquei esse dado aqui na nossa região, eu estou na Amazônia, né? Então é muito alta a prevalência de câncer de estômago. Não sei se vocês sabem, mas talvez algo que explique isso, essa alta incidência, pode estar relacionado ao consumo de farinhas, né? Aqui na região norte, nordeste, é muito comum a própria farinha de mandioca, né? Que é uma farinha ácida, né? E existem estatísticas mostrando o aumento, né, dos cânceres, principalmente no sistema gastrointestinal, onde se consome farinhas, né? E nós aqui na região temos alta prevalência de câncer de estômago, né? Olha, no câncer de estômago, a anemia está presente em 42% dos pacientes. O sangue oculto nas fezes, né, 40%. A hipoproteinemia, 26%, né? As provas de função hepática também estão aumentadas, né? Fosfatase alcalina em metástase ósseas, né, está aumentado. A gastrina está elevada com hipocloridria e é uma alteração precoce nesse tipo de tumor, tá? Então são marcadores, aí, pseudomarcadores desse tipo de tumor, né? Ainda falando do estômago, né? O CEA está elevado em 40% a 50% dos casos, né? Ele avalia a recidiva após tratamento. A alfa-fetoproteína e o CA19 está presente em 30% no câncer avançado. A sulfonil glicoproteína fetal antigênica é um marcador que está sendo estudado para esse tipo de câncer, né? Então pode ser um marcador que venha a trazer benefícios para esse tipo específico do câncer. E já existem alguns marcadores genéticos para esse tipo de tumor, né? O P53, o 17P e o SERB2, tá? São marcadores que podem ser utilizados, marcadores genéticos, né? Que podem ser utilizados para detecção aí precoce do câncer de estômago. A fosfatase ácida, né, é uma enzima, né? Ela tem relação com o adenocarcinoma prostático, tá? A gente falou um pouquinho lá atrás, formada por várias isoenzimas. Ela tem pouca sensibilidade para a detecção desse câncer, né, de próstata. Ela também está aumentada em hiperplasia benigna da próstata, então não necessariamente é tumor, né? E é utilizada junto com o PSA na recorrência do tumor de próstata, tá bom? A alfa-fetoproteína, né? Marcador de câncer hepatocelular primário. Também é um marcador de provas de triagem de defeitos neurais no feto. A mãe faz isso, né, no líquido amniótico e para detectar a presença de possíveis defeitos neurais no feto. É útil na avaliação da recorrência do tumor
E níveis elevados também pode ocorrer no câncer pancreático, os tumores de células germinativas e no teratoma de ovário. Então, é um marcador tumoral bem interessante. Aí pode ser bastante explorado quando ele está aumentado. O ácido vanil-mandélico, chamado de VMA, é o produto final do metabolismo de adrenalina e noradrenalina. É um marcador de diagnóstico e monitoramento de tumores secretores de catecolaminas, né? A gente viu o feocromocitoma, né? Que é um tumor das suprarrenais. Ele é determinado na urina de 24 horas, né? Também pode estar elevado na hipertensão, no exercício intenso ou moderado intenso, no uso de alguns fármacos, como levodopa, sulfonamidas, salicilatos, tá? Mas pode ser utilizado como um marcador aí de uma suspeita de câncer da suprarrenal. E vamos falar, para finalizar aqui a aula, a gente vai falar do câncer de próstata, né? Coincidentemente, nós estamos em novembro, né? Novembro azul, né? Que é um mês onde se conscientiza os homens, né? De buscar mais o diagnóstico desse tumor que é tão prevalente nos homens, que é o câncer de próstata. A próstata é um órgão exclusivo do sexo masculino, né? Localizado abaixo da bexiga, tem aproximadamente 20 gramas no homem adulto e envolve a uretra, que conduz para a urina para fora, né? Então, quando a próstata está aumentada, o homem ele vai ter dificuldade de urinar, né? Então, ele sente dor, né? E isso faz com que ele vá procurar um médico. A próstata, com o tempo, essa próstata tende a aumentar, né? Aumentar de volume, ok? E esse aumento de volume da próstata pode ser um câncer de próstata, tá? O câncer constitui atualmente a neoplasia mais frequente no homem, nós vimos lá no início da aula, né? Representando 21% do total de casos e tendo ultrapassado com frequência tumores de pulmão e colo. Então, esse aumento do volume prostático, essa hiperplasia, ela pode ser benigna ou maligna, né? A hiperplasia benigna tem um tratamento e a hiperplasia maligna tem outro tratamento. Mas é importante, por isso que é importante que o homem, após os 45 anos, ele faça, né, o exame hoje do ultrassom, o exame do toque retal, o exame do PSA, que são indicativos das alterações malignas ou benignas dessa próstata. O objetivo da aula aqui é a gente chamar a atenção para os marcadores bioquímicos, né? Então nós vamos falar do PSA, né? O PSA é o antígeno prostático específico. É uma enzima, né, que tem ação, é uma proteína monomérica de 34 kilodaltons, é uma enzima que tem ação proteásica e ele tem como principal função liquefazer o sêmen após a ejaculação, né? Vocês sabem que o sêmen ele tem uma característica de se liquefazer após a ejaculação, né? Até 30 minutos após a ejaculação. Quem conduz, né? Quem propicia essa característica é exatamente a presença do PSA, né? Ele circula tanto na forma livre como na forma complexada com proteínas de transporte, tá? Existem 2 ou mais proteínas que são capazes de transportar esse PSA. Essa proteína, né, produzida por células de revestimento, principalmente na próstata. Ele tem uma meia-vida de 2 a 3 dias e o tecido normal ele produz em torno de 0,3 nanograma por decilitro do antígeno por grama de tecido, tá? Aqui, ó, a concentração do PSA nos diferentes líquidos biológicos. Comparando aqui, ó, no líquido seminal, ele estaria 1 milhão de gramas por litro, né? No soro, ele estaria em torno de 4 gramas por litro, tá bom? Então, essa é uma... Você vê que ele é muito menos presente no soro do que no líquido seminal, mas ele normalmente é dosado
no soro, né? O aumento dele no soro, claro, reflete o aumento também nas outras partes, né? Principalmente. Esse PSA tem sido utilizado como um marcador do tumor de próstata, né? Do câncer de próstata. É um indicativo, né? Digamos, desse tumor de próstata. Mas ele tem resultados falso positivos de 25% a 46%. Então é bastante elevado, ou seja, a especificidade dele é bem baixa, né? A variação fisiológica até 30%, o valor preditivo positivo, quando ele é feito de forma isolada, de 28% a 35%. Quando ele é feito junto com o toque retal, aumenta de 32% a 49%. O PSA, apesar dele ser um marcador do câncer de próstata, ele não está aumentado apenas no câncer de próstata. Ele está aumentado, por exemplo, na hipertrofia benigna da próstata, na ejaculação precoce, ou seja, indivíduo que não está em abstinência sexual vai fazer o exame do PSA, pode ter o PSA elevado, só por o fato dele não ter observado a abstinência, tá bom? Então, recomenda-se que o paciente, ao fazer o exame, ele tenha pelo menos 48 horas de abstinência, porque essa ejaculação, 24 horas antes do exame, vai fazer uma elevação nos níveis de PSA. Retenção urinária aguda, prostatite aguda, toque retal também aumenta, massagem prostática. Por exemplo, hoje tem muita gente que anda de bicicleta, né? Os ciclistas. Ali durante o exercício, você faz uma espécie de massagem na próstata para o homem, né? E isso faz com que possa ter um aumento do PSA, esse simples movimento. Biópsia prostática transretal e ressecção transuretal. Então, todas essas são causas de aumento do PSA, de forma, digamos, anormal, né? Que não era esperada. Alguns medicamentos, como os inibidores da 5-alfa-reductase, finasterida, dustasterida, diminuem o PSA. Esses medicamentos são utilizados na calvície, né, para tratamento da calvície. Então, se o paciente usa esses medicamentos, pode dar um resultado falso negativo. Então, tenham cuidado com isso, né? Isso tem que ficar registrado no prontuário para o médico saber se o paciente faz uso desse tipo de medicamento. Além da dosagem isolada do PSA, o médico normalmente solicita alguns exames adicionais que eles compõem a análise do PSA. Exemplo, o que a gente chama de densidade do PSA, que é a relação entre o PSA sérico e o volume prostático avaliado por ultrassom. Essa densidade, os médicos falam que isso não é tão fácil de fazer porque é muito difícil medir exatamente esse volume da próstata. Então, está aí possível, mas não é tão utilizado na clínica em função dessa dificuldade de você mensurar exatamente o volume prostático. Mas, se ele for feito, ele aumenta a especificidade, reduz a sensibilidade, né? Aumenta os custos, uma vez que vai ter um exame adicional, e o limite aí de 0,15 para esse teste. Uma outra característica é o que a gente chama de velocidade do PSA. Eu falei para vocês que no decorrer da idade, existe um aumento relativamente normal de volume da próstata. E esse aumento ele é acompanhado também pelo um aumento da concentração de PSA. Mas ele é um aumento esperado. Se ele aumenta em volumes maiores do que aqueles considerados normais, isso pode ser um indicativo da presença do tumor, tá? Então, por exemplo, o limite normal é um aumento, um incremento de 0,75 nanograma por ml ao ano, né, para um PSA entre 4,1 e 10 nanogramas. Se há um aumento maior do que 0,75, isso é um indicativo de que pode estar havendo um aumento do volume da massa, né, da próstata e o estabelecimento de um tumor, tá?
Esse teste vai ter uma sensibilidade de 79% e uma especificidade de 90% para o câncer. Se vocês compararem com a dosagem do PSA isolado, isso é muito maior, certo? E um outro teste que é muito utilizado também, uma outra variação, que é dosar não somente o PSA, mas o PSA livre e o PSA total, né, que é aquele PSA livre mais aquele que está complexado com as proteínas. Existe uma indicação, né, existe uma comprovação, na verdade, que o teor de PSA livre no tumor, ele é bem menor do que sem o tumor, tá? Então, se esse nível ele é menor do que 15% do PSA livre em relação ao PSA total, há uma grande chance de ter uma massa tumoral, de ser uma massa tumoral maligna, tá bom? Se esse valor for acima de 15%, isso pode representar uma doença benigna, tá? Então ele aumenta um pouco a especificidade, reduz a sensibilidade, também aumenta o custo, porque você tem que fazer tanto a dosagem do PSA livre quanto do PSA total. Os métodos de análise para esses exames, a gente já comentou um pouco aqui no canal sobre isso. Pode-se usar a espectrofotometria, o radioimunoensaio. Hoje é muito pouco usado os imunoensaios são bastante usados. O radioimunoensaio, claro, pouco utilizado, vamos ver que eles são substituídos hoje pela quimiluminescência e pela quimiluminescência, né? Quimiofluorescência e quimiluminescência. A imunohistoquímica, né, que é uma técnica tecidual. Se você tem dúvidas sobre essas técnicas, visitem lá no canal a nossa aula sobre métodos laboratoriais, onde eu explico cada uma dessas técnicas, tá bom? A citometria de fluxo, também muito utilizada, onde você consegue mensurar esses marcadores, receptores celulares, né, proteínas dentro das células. Os testes genéticos e testes moleculares, como por exemplo FISH ou PCR. Então, todas essas técnicas são técnicas utilizadas na determinação desses marcadores tumorais. Essas são as referências utilizadas nessa aula. Eu agradeço você que ficou até aqui, tá? Continue acompanhando o nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Marque também aí o sininho para que você receba notificação quando a gente postar novos vídeos, tá bom? Obrigado.